Boa tarde a todos, bem-vindo à nossa entrevista da revista Jequitibá, da edição de fevereiro, cujo tema é pele, fotoenvelhecimento, fotoproteção e muito mais. Para essa edição de fevereiro, nós temos a honra de convidar o professor Dr. Sérgio Talarico Filho, que possui graduação e mestrado pela Escola Paulista de Medicina, sendo ex-professor e ex-chefe do Departamento de Dermatologia na instituição. Ele é também membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e membro das academias americana e europeia de dermatologia. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigada por aceitar nosso convite da edição de fevereiro. Espero que possamos fazer uma boa conversa. Tomara que sim, querida. A honra é minha, é com muito prazer e eu fico feliz de ver você como aluna tomando essa participação. Eu, além de tudo isso que você falou, eu sou ex-aluno da escola, então eu tenho uma vida longa nela e também tive o prazer de participar ativamente de uma série de atividades, né? Fui representante junto à Câmara, à congregação, ex-presidente da Atlética, então a escola está no sangue, viu? Minha escola, nossa grande paixão. Bom, para começar, então, a conversa um pouquinho sobre o tema, eu gostaria de começar com a exposição solar. Porque muito se diz que a exposição solar prolongada, em especial nos horários de alta radiação UV, que a gente estipula que seja até as 10 da manhã e após as 16, ou entre as 10 da manhã e as 16 da tarde, causa o envelhecimento precoce da pele. E de que maneira que isso ocorre? Veja, o sol é o grande agente que traz envelhecimento da pele. Tanto é que você vai nos livros, qualquer livro tem esse capítulo como fotoenvelhecimento. Então você tem um dano e esse dano é cumulativo e é somatório durante toda a vida. A radiação ultravioleta vai levar alterações celulares, provocando perda de tecido elástico, perda de sustentação, vai ser causadora de manchas tanto hipocrômicas, aqueles confetinhos brancos dos membros, como as manchas acastanhadas. E mais do que pensar no envelhecimento, que é o grande apelo e que talvez seja aquilo que mais permite que as pessoas entendam que devem se proteger, no fundo, para nós está a prevenção do câncer da pele também. Ótimo. E em relação a esse fotoenvelhecimento ainda, a hidratação da pele com loções, com óleos, é eficaz para combatê-lo? Veja, a hidratação da pele é fundamental. Quando nós falamos de cuidados gerais com a pele, dentro de orientações, o básico é que desde o mais cedo possível se aprenda que a hidratação da pele é algo super importante. Não é uma coisa fútil, uma coisa que algumas pessoas gostam por motivo puramente estético. A pele, para desempenhar o seu papel mais importante, que é o de barreira, ela tem que estar íntegra e isso pressupõe que ela esteja adequadamente hidratada. Então, o cuidado de hidratação deve ser diário. O dermatologista sonha que as pessoas um dia atendam isso como uma necessidade que seja automatizada. Eu brinco no consultório que alguns cuidados, o uso do fotoprotetor e o uso da hidratação, deveriam ser automáticos como a escovação dentária. As pessoas, em geral, falam, hidratei hoje, mas não hidratei anteontem, uma vez por semana. Eu brinco, você escovou os dentes também só uma vez por semana? Ou de vez em quando você não escova porque está com um pouco de preguiça ou não tem tempo? Então, isso é uma coisa que a gente precisa incutir, é algo que vai fazendo parte de uma cultura e educação mesmo, que a gente é obrigado a tentar levar a todo mundo. Em relação ao protetor solar, que o senhor mesmo mencionou que é necessário fazer uso diário, quantas vezes, mais ou menos, por dia eu devo retocá-lo? Umas 2, 3 vezes é necessário? Olha, isso depende muito da atividade da pessoa, né? Num dia normal, pessoa que não se expõe ao sol, adotar o hábito do uso diário pela manhã, muitas vezes atende à necessidade da grande maioria. Eu sempre recomendo, depende da atividade da pessoa, se é exposta ao ar livre, se essa pessoa tem o hábito, por exemplo, aí na escola, se você vai almoçar e vai andar um quarteirão, 2 quarteirões, você vai estar exposta ao sol. Então, quando possível, renovar nesse momento seria interessante. Então, isso no dia a dia. Quando de uma sabida exposição ao sol, aí a gente começa a entrar nos critérios gerais,
que exigem que se reaplique o filtro no máximo a cada 2 horas, se você tem um período mais prolongado de exposição direta. Tá bom. E em relação ao bronzeado, para aqueles que desejam a todo custo, não importa a forma, obter esse bronzeado, aí vai uma pergunta: seria melhor, seria preferível usar algum bronzeador ou fazer a exposição direta, sem nada? Que, na realidade, nós não temos produtos que verdadeiramente funcionem como bronzeadores. Esses produtos não existem, isso é uma questão de rotulagem e uma coisa que cosmeticamente as pessoas buscam. O melhor bronzeador que existe, isso eu procuro ensinar também aos meus pacientes e tudo, é o fotoprotetor. O filtro solar, ele age de uma maneira seletiva. Então, ele não deixa atingir a sua pele a radiação que te provoca dano. Mas aquela que estimula a produção da melanina, pelos melanócitos, que são as células epidérmicas que produzem o pigmento, eles vão permitir que você bronzeie. O bronzeado nada mais é do que isso. O melanócito recebe a radiação solar, ele produz melanina e distribui na epiderme. Isso em quem bronzeia, evidentemente, não em alguém como eu. Eu tenho uma pele clara, tipo 1, não bronzeio nunca. Jamais e não bronzearia. Agora, uma pessoa que bronzeia, quando ela usa o fotoprotetor e de maneira correta, ela vai ter um bronzeado mais bonito, mais duradouro, não vai desbotar tão fácil, né? Então, esse é um conceito importante. Eu acho que os filtros solares sofreram por não ter um bom marqueteiro de plantão. Eu acho que eu sonho que naquela época, quando eles foram introduzidos, tivesse um marqueteiro tão bom como alguns políticos nossos têm e conseguem se eleger. Porque ao invés de falar, veja, agora existe um fotoprotetor que não deixa o sol te atingir, você venderia a ideia, veja, surgiu um produto maravilhoso que te protege do sol e estimula um bronzeado muito mais bonito. Isso teria mudado completamente a história do uso dos protetores solares, com certeza. Né? Sim, estimularia bem mais, até porque quebra aquele estigma, né, em relação ao protetor. Isso até hoje, né? Apesar da gente hoje já ter esse conhecimento e ter tanto tempo, o conceito que as pessoas têm é isso: eu não vou usar o filtro porque eu não me bronzeio. E isso, quem paga para ver e faz, comprova com certeza que isso não é papo furado de dermatologista, não. Sim. Em relação a essa exposição solar muito prolongada e sem proteção, pode causar algumas queimaduras. E essas queimaduras solares e insolação, como que a gente procede? Qual seria o melhor tratamento? Olha, isso é importante porque, veja, a gente já falou meio de passagem que a radiação solar vai ter um efeito cumulativo. Então, os danos que o sol pode provocar se dividem nos agudos e nos crônicos. De forma aguda é isso, a vermelhidão, a queimadura solar, isso é super importante. A melhor maneira de tratar é não ter. Então, a gente volta para o uso do protetor de maneira adequada. E se a pessoa abusa e eventualmente acaba tendo essa exposição com a queimadura, depende da intensidade do grau, você vai ter o tratamento. Essa é uma das raras situações que, às vezes, o uso de talcos, que são veículos pós, né, microssólidos pulverizados, aumentando a superfície de evaporação, pode dar um alívio na sensação do ardor e da queimação. E, por vezes, você pode ser obrigado até a fazer uso de alguns anti-inflamatórios, num caso de processos mais intensos, né? Agora, em relação a como conciliar a nossa exposição ao sol e a produção de vitamina D. Porque um dos nossos desafios em relação à produção da vitamina D é a necessidade, né, da luz solar para a produção da vitamina na pele, que é necessária ao organismo, e tem a questão da exposição solar maléfica por conta da radiação ultravioleta. Então, nesse sentido, a produção da vitamina D seria suficiente se a gente tomasse sol apenas até às 10 da manhã e após as 16, que é onde os horários em que a radiação está menos frequente? Vai sobrar radiação, porque é importante. Isso é uma coisa interessante, acho que existe hoje uma, entre aspas, indústria da vitamina D, né? Então, muito se fala, a vitamina D, de repente, passou a ser um hormônio que está ligado a isso, ligado àquilo, uma série de entidades. A vitamina D, até hoje, comprovadamente, tem uma única função
e que é precípua, que é a saúde óssea. Tá? E nós temos vários trabalhos já que permitem um consenso nesse sentido. Hoje se sabe que o uso do protetor não aumenta risco de você ter perda óssea, que a necessidade, isso tem trabalho bem feitinho, sabe? Grupo controle, sem usar nada, usando filtro com ou sem exposição, e não há nada de diferente entre você usar o filtro ou não. Outra coisa, e que surpreende as pessoas, é que se tem estudos que mostram que o que é necessário seria perto de 10 minutos de uma exposição, que poderia ser uma exposição incidental e ocasional, não direta, da face e das mãos que costumam estar expostas. Então, isso seria o bastante para que você consiga ter mantido os níveis de produção, fixar a vitamina D e a saúde óssea. Então, não se pode deixar de usar filtro por causa disso, mesmo nos horários do início e do final do dia, porque o filtro não vai impedir que você atinja o nível necessário, receba o nível necessário de radiação para essa defesa com a vitamina D. Nossa, muito interessante. Porque é um mito que se mantém, as pessoas não têm noção disso. Então, pela prevalência que nós temos do câncer da pele, seria um absurdo alguém orientar um paciente a se expor por conta da vitamina D sem o uso do fotoprotetor. Hoje isso não é admissível. E isso é fácil, eu acho que qualquer um que visite a página da Sociedade Brasileira de Dermatologia, existem os consensos e definições a esse respeito que esclarecem, e isso é aberto, inclusive, à população leiga, né? Muito interessante, professor. Aí vem outro desafio, né, que é buscar a informação verdadeira e acreditar naquilo que a gente vê nas redes sociais. A pele das pessoas, em especial na sociedade brasileira, que é bastante heterogênea, é bem diversa. Então, como lidar em situações de vitiligo ou de melasma, por exemplo? E essas manchas que estão na pele, elas são aumentadas com a exposição solar? Sim, no caso do melasma, sem dúvida. No caso de vitiligo, não. O sol não teria a capacidade de aumentar as lesões, que são aquelas manchas claras, brancas, hipocrômicas ou acrômicas, né? Mas essa pele, como não tem o funcionamento normal daqueles melanócitos, que, como eu disse de passagem, vão produzir a melanina, que vai causar proteção, são áreas mais propensas às queimaduras solares. Então, no caso de vitiligo, a pessoa precisa redobrar, triplicar os cuidados, ser muito mais cuidadosa na reaplicação do protetor, ter mais cautela na sua exposição. E o melasma, que é uma doença crônica do melanócito, por definição, para o leigo são aquelas manchas, né, que o pessoal associa com a gravidez, aquelas manchas em asa de borboleta que pegam a fronte. É uma doença extremamente difícil de tratamento. Existem alguns fatores individuais que predispõem o indivíduo a isso, e se a gente morasse ou vivesse a época das cavernas, ninguém teria melasma, porque não teria exposição ao sol. Então, deve existir esse fator, até hoje não esclarecido completamente, que predispõe a pessoa, e a exposição ao sol vai ser aquilo que vai colocar em evidência a tendência a essas lesões. Que por mais que se consiga tratamento, que é muito difícil, que as respostas são lentas, que são demoradas, a toda e qualquer exposição abusiva vai ter sua recidiva, né? Como toda doença crônica. Nada, redobrado. O melasma tem umas coisas interessantes, querida, só para complementar, é que a gente percebe que ele trouxe uma série de outros conhecimentos, né? Que a luz visível e até a energia calórica pioram o melasma, né? Elas provocam um agravo na produção da melanina e vai intensificar o surgimento, o aparecimento das lesões. Tomar bastante cuidado. E por fim, caminhando para a última pergunta da nossa entrevista, vamos saber a respeito do câncer de pele, que, como já foi mencionado, infelizmente é muito frequente, tanto no Brasil como no mundo.
E é de muito difícil diagnóstico, né? Ainda mais para nós, população, percebemos os sintomas iniciais. Então, como que a gente poderia tentar diferenciar uma mancha simples, uma pinta simples de um possível tumor? Cada vez mais é importante orientar a população nesse sentido, né? Nós tivemos, faz pouco tempo, nós não temos ainda a projeção do Outubro Rosa, do Novembro Azul, mas o Dezembro Laranja é o mês da prevenção do câncer da pele. E o câncer da pele é aquele que é mais prevalente dentre todos, né? Felizmente, 70% deles são de um câncer que é menos agressivo, que é o carcinoma basocelular. Nós temos um outro que tem uma agressividade mediana, que é o espinocelular. E a tua pergunta vai de encontro à detecção precoce do melanoma, que é aquele câncer que é muito agressivo, rapidamente pode dar metástases e ter uma evolução fatal. Então, particularmente, isso é que faz com que todo dermatologista faça sempre, seja qual for a queixa do paciente. Se eu recebo uma paciente que vem por uma queixa puramente estética, é mandatório fazer um exame completo, geral, e nós vamos estar atentos às lesões pigmentadas, que são as pintas, que o dermatologuês chama de nevo pigmentado ou nevo melanocítico. O que é importante nessas lesões é você ver se elas são regulares, se tem bordas nítidas, se elas são ovaladas, se elas são arredondadas, se elas são simétricas. Em qualquer ponto que você faça um corte, a lesão é mais ou menos igual de um lado ou de outro. Lesões um pouco bizarras, que têm um contorno irregular ou que você não consegue detectar com firmeza os limites da lesão, devem chamar a atenção. Então, a coloração, lesões muito escuras, acastanhadas, acinzentadas, enegrecidas, devem chamar a atenção. E isso, com o exame clínico, a gente tem uma fidelidade diagnóstica enorme, e existe um aparelhinho dermatoscópio muito simples, que é um zoiador de pinta, que eu falo para o meu paciente, né? Que permite que a gente tenha uma noção mais precisa da distribuição e das estruturas que estão implicadas nessa pinta, dando a ela, eventualmente, um potencial de risco de transformação. Existem épocas da vida que as pintas mais frequentemente podem surgir, na infância, após exposição ao sol, na adolescência, pelas mudanças hormonais, numa gestação também pela mudança de metabolismo hormonal, mas um adulto já não é muito frequente que note aparecimentos de pintas novas. Então, uma pinta que surja de repente, uma pinta que mude de aspecto de forma significativa. E pinta não foi feita para coçar, para queimar, para arder, para sangrar, nada disso. Então, isso a pessoa deve estar alerta e procurar rapidamente uma orientação do seu dermatologista. Obrigada, professor, pelas dicas, realmente muito importantes. E obrigado também pelo seu convite, por aceitar o nosso convite novamente. Obrigada por estar aqui, por dispor um pouquinho do seu tempo. Eu agradeço em meu nome, em nome da revista Jequitibá, dos alunos da Escola Paulista de Medicina, e tenho certeza que foi uma entrevista muito, muito pertinente, muito importante, e que só terá a acrescentar na vida daqueles que se disporem a assistir. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, querida, mais uma vez, parabéns a você, sorte a Jequitibá e tracatrá. Tracatrá.